Meus irmãos, o tema do sermão desta manhã é: confie nas eternas promessas do Senhor. Confie nas eternas promessas do Senhor. E o texto que nós iremos expor nesta manhã está na carta de Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. Quando eu enviei para o nosso irmão que iria fazer a arte para a divulgação nas redes sociais, eu acabei colocando até o versículo 8, foi uma falha minha, mas o texto é Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva e enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi lida neste momento, e o que nós pedimos ao Senhor agora é que o Senhor nos conceda discernimento, para podermos compreender o que a Tua palavra nos diz, para que possamos gravar os ensinos que ela tem para nós nesta manhã, para a nossa edificação. E que o Senhor, ó Deus, não permita com que Satanás, por meio de suas habilidades malignas, venha arrebatar a Tua palavra dos nossos ouvidos. Que a Tua palavra venha adentrar pelos nossos ouvidos e fazer habitação no nosso coração. Para que assim, ó Deus, possamos viver de forma digna do Evangelho, a qual o Senhor nos chamou para vivermos nesta terra. É o que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém, e graças te damos. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós findamos mais um ano, e junto com o fim do ano, vem o que mais fazemos todos os finais de ano, que são as famosas promessas. Por exemplo, vou cuidar melhor da minha saúde. Já prometi isso para minha esposa e para alguns irmãos que são mais próximos de mim. Vou me dedicar à minha vida profissional. Isso é o que mais fazemos constantemente no decorrer do ano, mas quando chega ao fim do ano nós queremos ser um profissional melhor no próximo ano. Não vou cometer os mesmos erros que cometi este ano. Mas além das promessas, também temos as expectativas. Por exemplo, que desejamos que no próximo ano a criminalidade diminua, que acabe as injustiças sobre a face da terra, que haja um governo que governe de igual modo para todos. Porém, quando nós fazemos isso, parece que nós esquecemos que no próximo ano ainda estaremos vivendo em um mundo que continua sobre a influência e o domínio do pecado. E que ao longo do ano nós seremos frustrados. Ao longo do ano nós seremos desanimados. Pois aquilo que desejamos, aquilo que nós planejamos, ou aquilo que nós esperamos, não acontece. Durante o ano nós vamos ver que nós não iremos alcançar aquilo que nós desejamos, planejamos, ou que as expectativas que nós criamos não se concretizam, não se realizam. Mas, nesta manhã eu quero dizer a vocês que mesmo que vocês não concluam os seus planos para o próximo ano, mesmo que vocês não cumpram as suas promessas para o próximo ano, ou mesmo que as suas expectativas não sejam alcançadas ou realizadas, não se frustre, nem se desanime, pois tudo isso é passageiro. Tudo isso tem um fim. Mas há algo que ainda está por vir. E que este algo que está por vir é muito melhor.
Porque Ele é eterno, porque Ele é verdadeiro. Pois chegará um novo tempo em que iremos viver novas coisas. E estas coisas não são as coisas que o nosso coração ou a nossa mente espera, mas são as coisas que Deus já preparou. Por isso que elas são eternas. Elas são melhores porque já são preparadas pelo nosso próprio Deus. Estou falando das promessas que Ele fez quando nós ainda nem havíamos pisado sobre esta terra. Nós ainda nem conhecíamos, nem tínhamos conhecimento desse mundo. Nós nem sabíamos que iríamos existir. Mas Deus já havia preparado essas coisas para a eternidade, ou seja, por todo o tempo. Por isso que o tema do sermão é confie nas eternas promessas do Senhor. E quais são essas eternas promessas do Senhor? Aí vocês podem dizer, sério, são muitas. São muitas promessas que nós não conseguimos contar e nem enumerá-las. Sim, isso é verdade, mas neste texto de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 a 4, nós temos 4 promessas. E essas promessas que nós encontraremos neste texto desta manhã, se refere à criação restaurada. Hoje nós somos uma criação rompida, uma criação destruída. Sim, destruída. Muitos podem dizer, Célio, você está pegando pesado. Não, não estou pegando pesado. A nossa criação, a criação que vivemos nos dias de hoje, é uma criação destruída, condenada à morte eterna. E que isso, a nós, como cristãos, nos livra, somos livrados dessa condenação por causa da vontade de Deus sobre a nossa vida, por causa do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, que foi enviado na cruz, morreu e ressuscitou, para que possamos viver essas promessas em tempos futuros. E a primeira promessa que nós encontramos nesse texto, está lá no versículo 1, que é a ausência do caos. A primeira promessa que nós encontramos está no versículo 1, que é a ausência do caos. Veja, no versículo 1 João diz, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aqui nós temos uma pergunta que eu irei responder mais adiante. Por que o mar não vai existir? Será que nós iremos vir à eternidade e não podemos tomar um banhozinho, nem pular numa ondinha ou mergulhar nessa onda? Nós iremos ver logo adiante. Mas o versículo que eu quero trazer na mente dos irmãos, para que vocês comecem a acompanhar a leitura comigo, e vou destrinchar os versículos de forma detalhada, para que vocês possam caminhar e ter um entendimento do texto, é que o versículo inicia com a letra E. Vai, Célio, inicia com a letra E. Qual o sentido dessa palavra? Qual o sentido desta letra? Eu vou usar letra porque eu não sou professor de português, para dizer que é uma vogal. Então, é uma letra. Essa letra tem como função conectar o assunto do texto que está sendo exposto no capítulo 21, de versículo 1 a 4, com os textos anteriores. Ou seja, esta palavra, esta letra E, está reforçando a sequência das revelações citadas por João, do capítulo 19 até o capítulo 22. E para vocês verem que ele está reforçando com essa letra E, que ela está interligando os acontecimentos e as revelações, logo a seguir ele usa a expressão vi. Uma expressão muito usada em todo o decorrer quase todo o decorrer do livro de Apocalipse. E a expressão vi tem como objetivo enfatizar a visão que está acontecendo, ou seja, enfatizar que a visão que ele viu ocorreu uma única vez. Eu vi. Por exemplo, é como se eu dissesse a vocês, hoje eu vi um gesto de bondade, pois eu estava com algumas sacolas pesadas, e na hora de atravessar a rua estava com dificuldades, e veio um estranho e me ajudou a atravessar a rua. Algo que é difícil de nós vermos nos dias de hoje, porque é tanta correria. Quando o semáforo dos pedestres abre o sinal verde do outro lado, parece que se abriu a porteira da corrida de cavalos
e sai todo mundo correndo, tentando atravessar para não ser atropelado, porque os motoqueiros atravessam o sinal vermelho e pode atropelar algum pedestre. Então é um ato estranho. É incomum nos dias de hoje nós vemos um estranho ajudar a atravessar a rua. Mas mesmo que eu diga isso para vocês, a visão de João é muito mais impactante. Ela é muito mais impactante porque ao mesmo tempo que ele fica espantado com aquela voz, com o que ele viu, ela também prendeu a sua atenção. A visão que ele viu o impactou e ao mesmo tempo prendeu a sua atenção. E o que ele viu? O texto diz, o versículo diz, novo céu e nova terra. Ao falar esta frase, João está tratando de um novo mundo. João está tratando de um mundo transformado, porque o velho céu e a velha terra, essa que nós enxergamos e vivemos hoje, não existe mais. Por isso que ele usa a expressão passaram, ou seja, a expressão passaram indica que o céu e a terra que nós vemos hoje foram renovados. E isso ocorreu uma única vez. Ocorrerá uma única vez. Eu vou usar sempre no futuro, porque isso que nós estamos vendo hoje em Apocalipse é um acontecimento que irá acontecer ainda. Nós vemos como presente, porque João já trouxe ao nosso conhecimento, mas nós ainda não estamos vivendo. Então, essa renovação dos céus e da terra ocorrerá uma única vez. Por quê? Porque eles não serão restaurados, renovados novamente, pois o céu e a terra, que hoje são corrompidos pelo pecado, não voltarão a existir. Mas também não serão consumidos, eles serão restaurados. E assim, esta frase está enfatizando o fim total do mal, o fim do mal de uma vez por todas, que será exterminado de toda a terra, ou seja, todo o pecado que habita na terra não existirá mais. Por exemplo, algo que eu tenho falado constantemente nos meus sermões. Antes de conhecer a Cristo, todos nós, vocês e eu, andávamos mortos em delitos e pecados, cometíamos todos os tipos de pecados que agradassem o nosso coração, que agradassem o nosso ego, que massageasse a nossa carne. Por quê? Porque nós éramos dominados por ele e tínhamos prazer em pecar. Mas, após sermos convertidos por Deus, não vivemos desejando o pecado. E se alguém ainda vive desejando o pecado, acenda a luz amarela. Melhor, acenda a luz vermelha. Atenção! Pare e observe. Revise a sua vida. Porque provavelmente você ainda não se encontra em Cristo. Se você ainda vive desejando o pecado, desejando fazer as coisas que são contra os ensinos de Deus, contra a palavra de Deus, para fazer parte da sua vida, acenda a luz amarela, ou melhor, a vermelha. Pare e veja se você realmente está vivendo com Cristo, se você realmente foi convertido por Deus. Porque nós não vivemos desejando o pecado, não vivemos dominados pelo pecado, e quando nós pecamos, nós nos arrependemos. Por que nós nos arrependemos? Porque nós somos tomados de medo. E por que nós somos tomados de medo? Porque entendemos que isso não faz parte da nova vida que temos em Cristo Jesus. Logo a seguir, João usa a expressão, o mar não existe mais. E aqui eu explico para vocês o porquê que o mar não existe. Não se preocupem, porque quando nós estivermos no reino do Senhor, no novo céu e na nova terra, nós teremos o mar. Podemos contemplar a criação de Deus no mar, só não garanto se podemos entrar nele, porque a Bíblia não nos diz isso. Tá bom? Mas acredito que sim, porque é a criação de Deus e nós poderemos desfrutar dela. Mas ao usar essa expressão, ele está se referindo a todo o caos que existe no mundo em nossos dias, como a rebeldia, a insubmissão a Deus, as afrontas e as perseguições que os cristãos enfrentam e ainda enfrentarão no ano que está para se iniciar. E por que ele usa essa expressão de forma específica? Porque em Apocalipse 13, versículo 1, ele diz: vi emergir do mar uma besta,
Ou seja, a besta que surge do mar, surge com a missão de espalhar o caos sobre a terra. E entre este caos está a perseguição contra o povo de Deus. Em Apocalipse 13, a besta, ela representa os impérios, os governos daquela época. Ou melhor, de todas as épocas. No Antigo Testamento, essa besta está aqui também, as expressões, as figuras que são usadas para descrever a besta do Apocalipse 13, elas estão lá em Daniel capítulo 7. Ou seja, o império babilônico era o governo daquela época. E no Novo Testamento, o império romano é o governo daquela época. Então, essa besta representa esses dois impérios. Ou seja, a besta surge com a missão de trazer o caos e a perseguição contra a descendência da mulher grávida de Apocalipse 12, que eu vou explicar mais à frente. O que eu posso anteceder para vocês é que essa besta, essa mulher grávida de Apocalipse 12, que é tratada falando sobre o Antigo Testamento, é o povo de Deus. Em outras palavras, neste versículo 1 de Apocalipse 21, o mar representa o habitat, a moradia, o local onde a besta se encontra. E a besta representa todo o caos que existe no mundo. Portanto, seguindo a ordem dos acontecimentos da revelação descrita por João, o mar que não existe é o sofrimento, o caos, a perseguição que os cristãos iriam viver. Por isso ele diz, o primeiro céu e a primeira terra passaram, mostrando que o novo céu e a nova terra não terá nenhuma lembrança do pecado, não terá nenhuma lembrança do sofrimento, não terá nenhuma lembrança da distorção que o pecado causou no mundo. Ou seja, ele está dizendo que o domínio do pecado, que toda essa perturbação, toda essa inversão de valores que nós vemos nos dias de hoje, não existirá. E quando ele usa essas palavras, ele está se referindo às palavras de Isaías, no capítulo 65, versículos 17 e 18, que diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Por isso, exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Alegrem-se. Alegrem-se porque vocês fazem parte desse povo. Alegrem-se porque vocês foram alcançados por Cristo para viver esta promessa. Alegrem-se porque Cristo, Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou para Jerusalém a alegria. Alegrem-se porque por meio deste novo céu e essa nova terra, não existirá mais a presença do mal, do pecado entre nós. E isso eu garanto a vocês, porque a palavra está dizendo que não haverá lembrança das coisas passadas. Portanto, o versículo 1 nos ensina sobre o novo mundo transformado, ou seja, a criação restaurada, um mundo de paz, alegria, sem aflições causadas pelo pecado. E as palavras citadas por João, junto com as de Isaías, mostram que Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu há muitos anos atrás. Como eu disse, antes de nós pisarmos neste mundo, antes de cada um de vocês terem conhecimento de consciência, antes de vocês conhecerem o pecado, antes de vocês conhecerem os seus pais, antes de vocês fazerem planos, antes de vocês criarem expectativas, Deus já havia criado as suas promessas. Por isso, tendo o conhecimento da promessa eterna de Deus, não crie expectativa nesse mundo. Crie expectativas de alegria no que está por vir. Por isso, viva de forma piedosa e santa, com os seus olhos e o seu coração fixo naquilo que ainda está por vir. Um mundo restaurado, um mundo novo, cheio da glória de Deus e de sua justiça. Confie nas eternas promessas do Senhor. Não fique preso às expectativas deste mundo, pois o que cabe a este céu e a esta terra que vocês veem hoje é serem destruídos pelo fogo consumidor. E a nós nos cabe aguardar
esperarmos a vinda do novo céu e da nova terra, nas quais a justiça de Deus habita, como nós podemos ver na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 13, que diz: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça de Deus. Apesar do calor tremendo e terrível que está fazendo hoje, ainda não é a consumação, não é o fogo santo que está descendo nos dias de hoje, com esse calor que nós estamos sentindo e sendo consumidos a ponto de derreter. É só uma prévia, não, estou brincando. É simplesmente o que nós temos aqui nesse texto, é a expressão, Deus mostrando que tudo o que Ele prometeu irá se cumprir. E nós, como povo escolhido dEle, alcançados por sua graça, só nos resta aguardar, esperar. Mas não é esperar de qualquer jeito. Não é acreditar que você é um cristão e que você pode viver a vida cristã do jeito que você acha que deve ser o correto, do jeito que deve ser de acordo com o seu entendimento. Não, é viver de forma piedosa. É aguardar de forma piedosa, tendo uma vida santa. A descrição da visão de João prossegue. No versículo 1, nós vimos que a primeira promessa é a ausência do caos. No versículo 2, veremos que a segunda promessa, que se refere à criação restaurada, é a ausência do mal. Aí você pode falar, sério, o mal e caos é a mesma coisa. Não. O caos, ele distorce e confunde a nossa mente. O mal, ele é muito mais do que isso. O mal, ele não só habita, mas ele faz com que nós venhamos praticar maldades uns com os outros. Veja, João diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. O versículo 2 inicia com a palavra vi, que também, assim como no versículo 1, expressa o espanto de João. E assim como, expressa o espanto de João, enfatizando o que ele está vendo. E o que ele está vendo é a cidade santa, é a nova Jerusalém. E aqui surge uma pergunta: por que João ficou espantado ao ver a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu? Por 3 motivos. O primeiro, porque quando ele escreve este livro, provavelmente o povo se encontrava em um contexto de destruição, pois nesse período já se fazia 30 anos que os romanos haviam invadido a cidade de Jerusalém e destruído toda a cidade, inclusive o templo. O segundo motivo, porque o povo já tinha conhecimento que viria uma nova cidade da parte de Deus, totalmente restaurada, como nós podemos ver lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, que diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. E Hebreus capítulo 12, versículo 22, que diz: pelo contrário, vocês chegarão ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, e à Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Veja, o versículo 22 do capítulo 12 de Hebreus está descrevendo como que seria, o que nós enxergaríamos, encontraríamos quando nós chegarmos ao monte de Sião, chegarmos aos novos céus e nova terra. Ou seja, eles tinham o conhecimento sobre a cidade santa, e eles já aguardavam por essa cidade, já aguardavam por ela. E o terceiro motivo, eles ainda não tinham compreendido, por mais que eles já tinham visto toda a narrativa, João e todos os outros apóstolos e evangelistas, e o próprio Jesus Cristo falando sobre a nova cidade, eles não tinham compreendido como seria essa nova cidade. E aqui eu explico algo para vocês, o porquê que eles não compreendiam. Assim como eles não compreenderam que Cristo era o Salvador, mas compreenderam como somente após a morte e a ressurreição dele, como nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 30 a 31,
eles compreenderam quem era Cristo. Aqui, eles só compreendem sobre a cidade santa por causa de uma coisa: entender a ligação do tempo, da história. Lembram do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis? Lá, fala do Jardim do Éden, lugar onde o homem deveria habitar, a morada perfeita que Deus preparou para o homem. Porém, com a entrada do pecado no mundo, o homem não pôde mais habitar neste jardim e foi expulso dele e passou a viver morto espiritualmente e distante de Deus. Passou a viver morto espiritualmente e distante de Deus. Mas Deus havia dito que da descendência da mulher viria aquele que restauraria a criação, ou seja, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. E o que vemos em todo o Antigo Testamento é o anúncio desse descendente, que nasceria do povo de Deus, que é o rebento que sai de Jessé, é o descendente de Davi, o que dá continuidade ao trono de Davi. Ou seja, nasceria do povo de Deus, esse descendente nasceria do povo de Deus, para assim levar todos para a nova cidade santa, a nova Jerusalém, para levar todo o seu povo, todos os seus escolhidos. Não é toda a nação, todas as pessoas da terra, mas todos aqueles que deram ouvidos à sua voz e o seguiram. E aqui está o motivo do espanto de João, porque no decorrer da revelação de Deus a João, no capítulo 12 é falado sobre a mulher grávida, que era perseguida pelo dragão em busca de impedir a vinda de Cristo. Lembram-se que Deus fala para a serpente que ela restejaria e comeria do pó, que comeria, né, viveria do pó do próprio ventre, quando ela passasse com o seu ventre sobre a terra, ela viveria desse pó? Essa serpente é descrita em Apocalipse como o dragão. E esse dragão perseguiu durante todo o tempo esta mulher grávida para impedir a vinda de Cristo. Ou seja, a mulher grávida representa o povo do Antigo Testamento. De onde nasceria o descendente da mulher que foi prometida em Gênesis. De onde viria o descendente que restauraria toda a criação de Deus. E é a Jerusalém, a nova Jerusalém, é a mãe que é falada em Gálatas capítulo 4, versículo 26. A descida da nova Jerusalém representa um pré-anúncio das bodas do Cordeiro, como é falado lá revelado por João em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 9. Ou seja, tanto a mulher grávida quanto a noiva de Apocalipse 21 são o povo de Deus. Só que a noiva, a mulher de Apocalipse 21 tem uma diferença. Essa mulher, ela é a união do povo do Antigo Testamento com o povo do Novo Testamento. E que agora eles vivem livres da perseguição do dragão, livres das acusações e das afrontas da besta, livre do sofrimento e da dor. Esse é o motivo do espanto de João. Por que é o motivo? Porque quando João vê que a cidade descrita por meio da visão seria o local que o povo habitaria por toda a eternidade, ele compreende que todo o plano de salvação de Deus está interligado com a história. Que toda a história está interligada entre si. Mas ele só compreende depois de ver a cidade santa, a nova Jerusalém que foi prometida por Deus. E por que eu digo isso a vocês? Porque se nós olharmos todo o texto do Antigo Testamento que fala sobre o filho que nasceu, o filho que nos deu, a descendência de Jessé, o servo que está por vir, todos esses pontos estão interligando e apontando para Cristo. O descendente que iria trazer restauração. Que iria restaurar toda a criação de Deus. E restaurar toda a criação de Deus não é trazer somente salvação para o homem, como nós vemos algumas denominações falando por aí. Não, restaurar a criação de Deus, isso envolve
tanto o homem que foi iniciado na primeira vinda de Cristo, e se consumará a todo o mundo, toda a terra, animais, plantas, Via Láctea, espaço, todas essas coisas serão restauradas na segunda vinda de Cristo. Por isso que ele diz, vi descer novo céu e nova terra. Que ela está sendo restaurada. Digo isso, por isso que eu digo a vocês, se alegrem também, porque o mundo ao qual vocês pertencem, a nova cidade que vocês pertencem, não será como os anos que vocês viveram, e que vocês ainda viverão. Sabe por quê? Porque o novo tempo, a nova cidade que está por vir, não terá a presença do mal. A presença do mal busca impedir com que os homens busquem a Deus. A presença do mal, ela busca causar sofrimentos em nós, para nos desanimar, para que nós não busquemos a Deus. Mas nesta nova cidade, nesta nova Jerusalém, o mal não estará presente. Portanto, o que acabamos de ver não é apenas uma revelação futura, mas também um consolo presente. É um consolo para os dias de hoje, para os tempos em que nós vivemos. Sabe por quê? Porque se nós olharmos para essas palavras, podemos ver que podemos ver que nós sofreremos, que nós nos frustraremos neste mundo, que nós desanimaremos, mas a nova Jerusalém que está por vir simboliza a concretização do propósito eterno de Deus, que é restaurar a comunhão que foi perdida no Éden. E que a cidade santa, adornada, ou seja, enfeitada como uma noiva, mostra o amor e o cuidado de Deus com o seu povo nos dias de hoje, preparando para que nós venhamos a viver em um lar perfeito, um lar ao qual Ele mesmo está restaurando para os seus filhos, um lugar onde não haverá mais separação, dor ou perseguição. Portanto, viva confiante nas promessas do Senhor, pois elas são o seu consolo neste mundo corrompido e distorcido pelo pecado. Viva confiante nas eternas promessas do Senhor, porque elas são a razão da sua esperança em Cristo, ao qual voltará para reunir o povo escolhido. E você, que é cristão, irá desfrutar, estará no meio dos santos, rendendo a vera adoração. Confie nas eternas promessas do Senhor, porque você, cristão, estará no meio dos santos, cantando e engrandecendo o nome do Senhor, face a face com Ele. E aqui eu deixo uma advertência boa, uma advertência para o você que ainda não é um cristão, saiba que você não se encontrará entre os santos. Pode parecer pesado o que eu estou falando, mas não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Porque se nós olharmos o decorrer de Apocalipse 21, nós veremos que lá tem uma lista de pessoas que cometem vários pecados, ou seja, uma lista de pecados daqueles que praticam eles e que não entrarão no reino de Deus. Por isso que eu digo, você que ainda não é um cristão, saiba que você não se encontrará entre os santos, mas se encontrará entre os que estão condenados à morte eterna, e será lançado em um lago que arde e queima em fogo e enxofre, junto com Satanás e todos os seus seguidores. Se isso te impactou, se isso te causou medo, tenha medo mesmo. Tenha medo, porque esse é o fim daqueles que não buscam ao Senhor. É o fim daqueles que não se encontram com o seu nome escrito no livro da vida, como nós também vemos no livro de Apocalipse. Mas, tenha calma. Porque tudo isso ainda pode mudar. Basta dar ouvidos à voz do Senhor e buscá-lo enquanto você pode achá-lo, enquanto Ele está perto, e assim você também poderá viver confiante nas eternas promessas do Senhor, poderá viver confiante nos tempos vindouros, que não haverá a presença do pecado, não haverá a presença do mal, não haverá a presença do caos.
Busque ao Senhor enquanto se pode achar. É o que fala Isaías. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Se você ainda não é um cristão, ou se você se considera um cristão e ainda não compreendeu essas coisas, ainda há tempo de buscar ao Senhor. Porque quando Cristo voltar, Ele restaurará toda a terra e só habitará nela aqueles que foram transformados, que se curvaram, deram ouvidos à voz de Deus. Portanto, vimos que a primeira promessa que se refere à criação restaurada é a ausência do caos, que a segunda promessa que se refere à criação restaurada é a ausência do mal. E lembram-se que eu concluí a segunda parte dizendo que o novo tempo, a nova cidade que está por vir, não terá a presença do mal. Lembram disso? E sabe por que no novo tempo, na nova cidade santa, não terá a presença do mal? Porque não haverá mais separação e não haverá mais a dor ou a corrupção. Lembra que eu falei isso? E sabe por que não haverá mais estas coisas? Porque este novo lar que nos aguarda terá a presença de Deus e a ausência do sofrimento. Que são a terceira e a quarta promessa que se referem à criação restaurada. Veja, versículos 3 e 4 diz: Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estes dois versículos mostram que a Nova Jerusalém trata da união de Deus com o seu povo por toda a eternidade. Óbvio, Célio, que trata disso. E que nada poderá romper e separar o povo do seu Deus. Óbvio, Célio, que isso também é verdade. Mas veja, o versículo inicia com a palavra ouvir. Esta palavra trata de uma ação impactante que ocorre em momento de distração. Lembre-se que João estava impactado com o que ele estava vendo. Então, provavelmente ele estava distraído quando foi impactado pela voz que vinha do trono. Por exemplo, lembram, antigamente, quando nós estávamos assistindo um filme ou uma novela, quando as novelas prestavam, quando elas eram boas, calma. Não estou querendo dizer que vocês devem assistir a novela, mas é quando os filmes eram bons e as novelas prestavam, e de repente, no meio do filme ou da novela, entrava uma vinheta com o seguinte som: pam, 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 pam. Lembram dessa vinheta? Portanto, o que isso provocava? Alguns tomavam um susto. Outros ficavam na expectativa de qual seria a notícia que estava por vir. Minha mãe, por exemplo, logo dizia: quem será que morreu agora? Porque essa vinheta só entrava para trazer notícias ruins. Mas João não perguntou quem pode ter morrido, mas ficou assustado, impactado. E por quê? Porque a voz era forte. O texto diz que essa voz era forte. Então ela foi impactante para ele. Exemplo, um pai que fala para o filho sentar-se na mesa para jantar. E o filho fala: já vou. E continua no celular. Aí o pai fala: filho, vem jantar. Ele vai tomar um susto, porque ele está distraído mexendo no celular. Então ele toma esse susto, se encaminha até a mesa e se assenta para jantar. Essa voz, quando ele fala ouvir, para ele se torna impactante, porque esta voz, além de ser forte, ela traz uma descrição maravilhosa. Ela diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Quando a voz diz eis, ela está chamando a atenção de João para aquilo que ela quer anunciar. E ela fala do tabernáculo de Deus. A palavra tabernáculo tem o significado de tenda no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, ela também se aplica como uma tenda. Ou seja, a voz está falando para João que
o novo céu e a nova terra é o lugar de morada de Deus com o seu povo. Por isso que logo a seguir a voz diz, habitará com eles, trazendo a ideia de permanência. Por exemplo, imagine uma família que passou a vida inteira morando de aluguel. E todas as vezes que os donos pediam a casa em que eles moravam, eles tinham que procurar outra casa para alugar. Até chegar o momento em que eles compram a sua casa e ali fazem raízes, passam a habitar em um só lugar, sem ficar peregrinando de um lugar para o outro, que é o que nós somos hoje. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós só estamos de passagem nessa terra. Ou seja, na cidade santa, na Nova Jerusalém, ela não será uma morada temporária, mas uma morada definitiva com a presença de Deus. Em outras palavras, o versículo 3 está tratando da união de dois lugares, que é o novo céu e a nova terra, que foram unidos por meio da restauração realizada por Jesus Cristo, pois antes eles se encontravam separados por causa do pecado e, consequentemente, o povo vivia também distante de Deus. Como nós podemos ver lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 1, que diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Essas palavras tratam da divisão que existia entre o homem e Deus por conta do pecado. Pois se vocês olharem a continuidade do texto de Isaías, capítulo 66, vocês verão que o que separa o homem de Deus são os atos pecaminosos que o homem produz. Mas com a restauração da criação, não existe mais essa separação entre Deus e o homem. Ou seja, a voz está revelando para João o cumprimento de mais uma promessa de Deus para o seu povo. E que ele, Deus, estará presente de forma física, presencial na vida do povo. Como nós podemos ver no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, que diz, o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tratando da presença de Deus entre homens, ou seja, tratando da presença de Deus novamente entre os homens, pois antes, ele esteve presente por meio do seu Filho Jesus Cristo, quando foi encarnado entre os homens, como nós podemos ver lá em João, capítulo 1, versículo 14, que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória, glória como do unigênito do Pai. Quando João falou essas palavras do Evangelho de João, capítulo 1, 14, o pecado ainda habitava entre os homens, e ainda habita entre nós. Mas quando João falou sobre a visão da revelação que teve da parte de Deus em Apocalipse 21, de 1 a 4, o pecado já não existe mais. Ou seja, já não estará mais presente entre nós. Por isso que no versículo 4 ele diz, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Ou seja, não existirá mais a presença do mal e nem a lembrança dele, porque tudo que existia do mal foi consumido com a segunda vinda de Cristo. E aqui nós temos a quarta promessa, a quarta e última promessa que se refere à criação restaurada. Veja que o texto, o versículo 4, ele apresenta 3 expressões que se referem a ações futuras, que são, lhes enxugará, não existirá e não haverá. Elas se referem a ações futuras, tratando da extinção, ou seja, da eliminação do pecado, a ponto de não termos nenhuma lembrança dele em nossas mentes e nem em nossas vidas. Um exemplo. E aqui pode parecer um exemplo bobo, um exemplo engraçado, mas é a verdade. Lembram que antigamente, nos dias de hoje não existe mais, por isso que eu digo antigamente. Lembram que antigamente, quando nós terminávamos o namoro com a pessoa que estávamos namorando, a primeira coisa que nós fazíamos era rasgar as fotos ou as cartinhas que recebíamos da pessoa que namorávamos? Nós fazíamos isso com o objetivo de nunca mais lembrar daquela pessoa. Nos dias de hoje, quando termina o namoro, bloqueia no WhatsApp, exclui o número e acabou.
porque não quer ter lembrança das pessoas. É a mesma ideia que essas expressões futuras se referem. Não lembrar mais do pecado. Esquecer que o pecado existiu. O pecado, o mal, não está mais entre nós. O sofrimento não está presente mais em nossas vidas. Por isso que ele diz que as lágrimas serão enxugadas, porque o Cordeiro estará entre nós, nos apacentando e nos guiando para as fontes de água da vida. E assim Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos, como nós podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Palavras essas que também foram faladas por Isaías no capítulo 25, versículo 8, tratando da destruição da morte. E por isso que logo a seguir ele diz, já não existirá mais, porque o Cordeiro de Deus venceu a morte, que é o último inimigo a ser destruído, como nós podemos ver em 1 Coríntios 15, 26, que diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo venceu a morte, quando ele morreu na cruz, e subiu, ressuscitou dentre os mortos, para subir aos céus. Com isso, também não haverá luto, porque Deus se alegrará por causa de Jerusalém, como nós podemos ver em Isaías, capítulo 65, versículo 19, que diz, eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, nem voz de choro, nem clamor, ou seja, não haverá o sofrimento e a dor. Em outras palavras, queridos irmãos, o pecado será exterminado, e nós fazemos parte da criação de Deus. O que eu quero dizer é, o pecado será exterminado de dentro, do meio de toda a criação de Deus, inclusive do meio de nós. E nós seremos restaurados de tal forma que não existirá nenhum resquício do pecado em nós. Nenhuma lembrança, nenhuma de suas lembranças estará presente em nossas mentes. Por isso que o versículo termina com a expressão, as primeiras coisas passaram, porque não existirá nada que lembre o pecado, nem as suas consequências ruins que hoje se encontram em nossas vidas. Portanto, o que nos aguarda na eternidade é muito maior e verdadeiro e duradouro do que aquilo que nós esperamos para o ano que está para se iniciar. Aquilo que nos aguarda na eternidade é muito maior, verdadeiro e duradouro do que aquilo que esperamos para o ano que está para se iniciar nos próximos dias. Nesta terra, nós somos apenas peregrinos. Fazemos planos, projetos e criamos expectativas em busca de um objetivo, alcançar uma vida estabilizada. Uma vida alegre, sem frustrações, sem desânimos. E isso não é errado. Não estou dizendo para vocês que vocês não devem planejar a vida de vocês, que vocês não devem criar expectativas, que vocês não devem ter esperança que as coisas podem mudar no ano que vem. Não estou dizendo isso, porque isso é bom. Isso é bom. Desde que não nos esqueçamos que a verdadeira vida, a verdadeira estabilidade, a verdadeira alegria que tanto desejamos e que tanto esperamos, que a verdadeira paz e a tranquilidade que nós tanto esperamos, não será alcançada no próximo ano que está para se iniciar. Pois isso, nós só teremos na eternidade. Planejem suas vidas. Planejem. Tenham planos, tenham promessas, mas se vocês se frustrarem ao longo do ano, não se esqueça que a sua expectativa e a sua certeza não se encontra nas coisas que o próximo ano tem para acontecer, mas estão nas promessas eternas do Senhor. Por isso, confie nas eternas promessas do Senhor. Eu gostaria muito de subir neste púlpito desta manhã e dizer a vocês, irmãos, o ano de 2026 será o ano da vitória. Como eu já tenho visto em alguns vídeos por aí. Mas, se eu fizer isso, eu estou sendo um mentiroso. Eu estou sendo um hipócrita. Eu só estou sendo mais um dos pastores coaches que vivem dizendo suas palavras motivacionais por aí.
para poder tentar ganhar. Tentar não é que ele vai ganhar. As pessoas hoje em dia se levam muito fácil, deixam ser levadas muito fácil por palavras bonitas e motivacionais que mexem com o seu coração e a sua mente e consideram aquilo ali como algo importante e esquecem que as promessas eternas de Deus são o mais importante. Eu gostaria muito de poder subir neste púlpito e dizer essas palavras a vocês, mas o que eu posso dizer a vocês nessa manhã e garantir é: confie nas eternas promessas do Senhor, porque vocês fazem parte da aliança dele com os homens. A aliança que foi feita por meio do sangue de Cristo que derramou na cruz. Portanto, façam planos, planeje sua vida, mas não se apeguem em expectativas, desejando que o mundo seja diferente, porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, ou seja, esse mundo aos nossos olhos não tem mais jeito. Só quando Cristo voltar pela segunda vez. Não se apeguem em expectativas, desejando que o mundo seja diferente, pois nesse mundo tudo pode mudar, ou talvez nem mude. Ou se mudar, vai ser para pior. Ou seja, não esqueça que você ainda vive em um mundo caído, dominado pelo pecado, e que ele irá frustrar, te desanimar inúmeras vezes no próximo ano. E caso os seus planos ou o seu planejamento falhem, não veja isso como um fim. Tem muitas pessoas que veem como fim, já caem na depressão, outros cometem suicídios, entre muitas outras coisas. Não veja isso como o fim, pois as eternas promessas do Senhor não falham, elas são eternas. Por isso, persevere lembrando que a certeza da vida está na promessa de habitar, morar em um novo mundo restaurado, de morar em um mundo que não terá falhas, pois você pode, por que você pode ter certeza disso? Porque você faz parte da aliança divina de Deus com o homem, como eu disse. E essa certeza se encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 26 e 27, que diz: farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. E eu os estabelecerei, os multiplicarei e os porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Confie nessa promessa. Viva a expectativa da alegria nessa promessa. Olhe para os tempos futuros, para esta promessa. Se apegue a essa promessa. Porque você faz parte da aliança de Deus. Por isso, viva olhando para a eternidade, tendo a certeza de que em breve este mundo será restaurado e você terá a vida eterna. E mais, viverá em um mundo sem o caos, sem a dor, sem o sofrimento. Esse mundo será a sua nova morada. Você viverá no novo céu e na nova terra. Alegre-se por isso. Alegre-se. Que o coração de vocês, ao ouvirem essa mensagem, quando vocês olharem para a palavra de Deus, para a Bíblia, e encontrarem os textos que falam da promessa, que falam da aliança, que falam da vida eterna, que o coração de vocês se encha de gratidão e de esperança. Que o nosso coração se encha de gratidão e esperança. Que o nosso coração crie expectativas para a eternidade. E não crie expectativas nas coisas terrenas. Porque, mais uma vez, somos apenas peregrinos nesta terra. Sabe por quê? Nós somos peregrinos? Porque a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus Cristo. E assim garantindo a sua entrada na eternidade. Jesus Cristo garante isso a você. Por quê? Porque Ele também garante a salvação. E assim você viverá na eternidade, pois Jesus Cristo é a sua salvação. E você que ainda não se rendeu a Cristo, você que ainda não faz parte do povo de Deus, você que ainda não faz parte da eternidade com Cristo, busque-o enquanto Ele se faz presente por meio do Espírito Santo entre nós. Você não encontrará a salvação em outro ser, e nem por meio das suas próprias forças. Sabe por quê?
porque Jesus Cristo é a sua salvação. Somente Jesus Cristo pode te salvar. E você que já é cristão, tenha em mente que você só é salvo por causa de Cristo. Que você só faz parte da eternidade por causa de Cristo. Então, que as nossas expectativas, a nossa alegria, aquilo que nós esperamos para o ano que vem, seja somente um planejamento buscando estabilizar a vida física na terra. Mas tendo a consciência de que todas essas coisas poderão ser frustradas. E acredito que muitas serão frustradas. Mas é olhando para um texto como de Apocalipse 21, de 1 a 4, que nós podemos ver a vida com outros olhos. Criar expectativas com outros olhos. Pois as nossas expectativas devem estar nas promessas eternas do nosso Deus. Oremos.